Eu sou o seu irmão Marcos Felipe, do Ministério Graça e Intimidade. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, mais um dia da semana para trazer a comunicação da graça de Deus. Para compartilhar com você que está ao vivo nesta live, com você que está nesta gravação, com você que está pelo Facebook, pelo Instagram, ou até mesmo pelo YouTube, o conhecimento da genuína graça de Deus, para partilhar com você a revelação que a história nos traz, que o livro chamado livro sagrado ou Bíblia Sagrada, esta compilação de livros, nos traz também este conhecimento, e o maior livro que nós podemos conhecer, que é o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração, que na genuína graça de Deus, ele age de forma diferente. Hoje, ele escreve no seu coração, no meu coração, as suas leis. Ele escreve em nossas mentes o seu conhecimento. Ele é o nosso instrutor, através do Espírito, que trouxe Jesus a esta terra. Talvez alguns possam não entender ainda estas verdades. E talvez algumas pessoas podem não conhecer e não ter esta certeza, não ter esta convicção. Muitos pelo excesso de cultura ou de conhecimento, de bagagem, alguns pela ausência. Nós temos algumas pessoas que já estão participando conosco, Mônica Vieira, Marcos Paulo, irmã Marinha, um grande abraço a vocês. Continue, fica até o fim, convide um amigo para assistir. E quando você estiver pelo YouTube, dê o seu like, é muito importante também o seu like, ativar o sininho, sua inscrição, seu cadastro em nosso grupo do YouTube, né? Na nossa mensagem, no nosso canal. É muito importante também a sua presença, convide um amigo a participar. E como eu estava falando, algumas pessoas que pelo excesso de cultura ou pela ausência, essas pessoas talvez não consigam ter esta intimidade com Deus, este entendimento do equilíbrio que o Evangelho trouxe até nós. Sim, o equilíbrio, porque o Evangelho, ele traz o equilíbrio da fé e da ciência. Talvez algumas pessoas possam dizer, eu ensino, eu falo perto daquilo que eu estudo, que eu leio, que eu escrevo, aquilo que a história me trouxe, os códices sinaíticos, os demais códices, as demais estruturas, os pergaminhos que foram encontrados, até mesmo aqueles que estão escondidos lá dentro do Vaticano. Talvez algumas pessoas possam dizer que se baseiam naquelas verdades e alijaram a fé da sua vida. Talvez alguns se excedem na fé, se excedem na tradição e deixam de lado o conhecimento. Nós buscamos e procuramos gerar este equilíbrio em nossas vidas e nas vidas daqueles que nós compartilhamos a mensagem da graça de Deus, da genuína graça de Deus. Eu peço que você continue conosco até o final. Nós vamos cantar alguns louvores, algumas canções que tenham conteúdo de louvor, que tenham conteúdo inteligente, e nós daqui a pouco estaremos trazendo a mensagem da graça de Deus de um só povo, de dois povos. Ele fez um só, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos dar início um pouco a esta questão que muitos não conseguem compreender, que alguns acreditam que ainda é uma nação, a nação de Israel, que foi reerguida aqui em 1948, e estão esperando a volta de Jesus, e estão esperando o Apocalipse. Tem muita gente acreditando em conto de carochinha, acreditando em tradição religiosa, quando a história, a historicidade, né, o cumprimento daquilo que já aconteceu no Apocalipse foi oculto das nossas mentes, foi oculto das nossas vistas, foi oculto do povo de Deus durante centenas, talvez, quem sabe, milhares de anos, 1.500 anos, quase 2.000 anos. E então as pessoas precisam hoje ter a sua mente esclarecida. A mente de Cristo, o Espírito de vida, fazer com que nós possamos entender e enxergar as verdades que foram ocultas do povo de Deus.
nós vamos louvar. Nós temos 2 louvores maravilhosos, nós vamos cantar neste momento, eu e a minha filha também. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. A unidade cristã, ela é uma realidade. É preciso que nós que somos conhecedores da graça de Deus, ou até mesmo você que está dentro de uma denominação evangélica que ainda não teve os olhos iluminados pela genuína graça, é preciso que nós possamos entender que nós, aqueles que fomos enxertados na videira, e os judeus de sangue, né, aqueles que têm origem no país de Israel, nós somos um só. A igreja de Cristo é uma só. Não existem 2 povos. Cristo, na sua magnífica sabedoria, na sua bondade, desde antes da fundação do mundo, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, Ele nos predestinou em amor. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E esta predestinação, ela não foi apenas para o povo judeu, mas foi para mim e para você, que não tem sangue judeu, brasileiro, chinês, japonês, americano, russo, soviético, dinamarquês, irlandês, para todas as nações. Hoje, nós temos um só sangue. Espiritualmente falando, existe um reino que foi estabelecido. Não aquele reino do Messias que o povo judeu esperava e que até hoje há uma boa parte esperando ainda o Messias.
Vamos louvar com mais um cântico maravilhoso dos irmãos Nascimento. Foi assim meu viver neste mundo tão cruel. Me iludi por tentar neste mundo ser amado. Me envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, por não ter o amor de Deus no coração. Hoje eu sei e por que eu não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho e da ilusão. Conheci um grande amor que em toda a minha vida eu procurei. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus. Deu por mim a sua vida lá na cruz. Foi assim meu viver neste mundo tão cruel. Me iludi por tentar esse mundo ser amado. Me envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, por não ter o amor de Deus no coração. Hoje eu sei o porquê eu não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho da ilusão. Conheci um grande amor que toda a minha vida eu procurei. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode me comparar com o amor de Jesus. Deu por mim a sua vida lá na cruz. Nem o amor, Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus. Deu por mim a sua vida lá na cruz. esse louvor talvez para algumas pessoas que conhecem a graça de Deus podem até achar estranho, mas existem muitas pessoas que, independente de viver dentro de uma denominação evangélica, talvez nesse momento estejam vivendo um momento difícil, um momento de amargura, seja você gentil ou judeu, talvez
pelas madrugadas da vida, pelos sofrimentos da vida, você não tenha encontrado ainda alguma coisa, alguém, alguma situação que toque o seu profundo, toque a sua alma, mais íntimo da sua alma. E essa situação, e este alguém, e esta coisa, é a graça de Deus. É o Espírito Santo. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo, que viveu como um judeu. Sim, porque Jesus Cristo, ele nasceu no meio do povo judeu. A cidadania de Jesus de Nazaré, melhor dizendo, não Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele era um judeu. E talvez muitos não consigam entender o porquê do Evangelho. Você sabe, o Evangelho, ele não é uma religião. Há pessoas que dizem assim: eu sou judeu. O outro diz: eu sou muçulmano. O outro diz assim: não, eu sou hindu. E o outro vai dizer: eu sou cristão. A grande verdade é que Deus não é evangélico. A grande verdade é que Deus não é religioso. Talvez você vá se assustar com o que eu vou falar. Eu deixei de ser evangélico há muito tempo. Deus não é islamista, Deus não é judeu, Deus não é religioso, Deus não é cristão. Deus, ele é amor. E o amor de Deus, ele é tão abrangente que ele transcende qualquer ismo, qualquer denominação, qualquer religião. É por isso que nós desenvolvemos um ministério, chama-se Graça e Intimidade. É um ministério que pode gerar no seu coração, na sua vida, a intimidade com o genuíno Deus. Esses dias, um dos filhos de Deus que fazem parte do Ministério Graça e Intimidade, trocando uma mensagem no WhatsApp, falou: eu sou grato a Deus pelo Ministério Graça e Intimidade, mas acima de tudo, eu falei, acima de tudo por Deus, porque através deste ministério, não só do Ministério Graça e Intimidade, que eu quero abrir um parênteses aqui também, muitas pessoas chegaram ao conhecimento de uma liberdade que só pode conhecer quem experimenta, quem experiencia a genuína graça de Deus. Por isso eu quero trazer neste momento uma palavra de gratidão a alguns ministérios que também desenvolvem esta graça genuína. Eu quero agradecer ao Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que vive em nós pelo seu Espírito. Eu quero agradecer a alguns ministérios, como o ministério do irmão Geraldo Moraes, em Duque de Caxias, que também é incansável em pregar a graça. O ministério de Elson de Jesus na Bahia, do irmão Erivelton Soares, desenvolve um trabalho maravilhoso que fala sobre a escatologia plena. Irmão Paulo César em São Paulo, irmão Júlio Chaves, irmão Messias Souza aqui em São Gonçalo, irmão Cristiano França no Rio de Janeiro, irmão André Pimentel e junto conosco o pastor José Luiz Tavares. A nossa gratidão a Deus, porque eu não estou só. O Ministério Graça e Intimidade não é uma única voz. Hoje nós estamos em Macaé e nas cidades circunvizinhas, Rio das Ostras. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso irmão Silvio, irmã Sandra e todos os irmãos que estão em Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Carapebus, Córrego do Ouro, no Sama, em todos os lugares que a nossa voz alcançar nas cidades limítrofes da região dos lagos. O MGI, Ministério Graça e Intimidade, está presente aí. E então eu uno a nossa voz a essas vozes que pregam a graça de Deus. Também ao professor Fábio Sabino. Não é um ministério, é um professor que abriu mão do seu pastorado alguns anos atrás, mas o professor Fábio Sabino também é uma pessoa que, de certa forma, ele traz o conhecimento da graça de Deus. Um grande abraço ao professor Fábio Sabino ali em São Paulo. E nós somos gratos a Deus pela vida dessas pessoas, porque hoje nós temos a convicção que verdadeiramente Deus levantou essas pessoas.
Nós não estamos vinculados em nenhuma denominação evangélica. Há um tempo atrás, alguém nos perguntou assim: pastor, mas vocês são dessa denominação, da outra, da outra, da outra? Eu falei: não, nós somos de Deus. Você vê que até o nosso gatinho participa também de Deus. Nós somos de Deus. Nós não temos vínculo nenhum com a denominação evangélica. O nosso vínculo é com o Espírito de Deus. O nosso professor, o nosso pastor é Deus. Ah, mas você se intitula pastor. Pastor não é um título. Pastor, apóstolo, profeta não é um título, é um dom. E se hoje nós estamos saboreando este dom dado por Deus, eu, pastor Geraldo Moraes, pastor Paulo César e muitos outros, é porque foi Deus que nos chamou. Olha, a nossa vida é como uma fumaça, de uma hora para outra, ela se esvai. E o pastor, que é eterno e que está conosco, Jesus Cristo, ele vai continuar pelo seu Espírito ministrando esta graça a mentes e corações. Então, fica a minha gratidão à vida desses pastores abençoados, para dizer a você que não sou eu apenas que prego essa mensagem. Você também vai dizer: você é um herege, você é um louco, coisas que nós vamos falar daqui a pouco e que falamos. Nós temos em torno de 50 vídeos, mais ou menos. Você pode acessar o canal do YouTube. Aliás, eu faço um pedido: se inscreva em nosso canal do YouTube. Convide um amigo a se inscrever para que a nossa projeção no YouTube possa ser maior. Dê o seu like no YouTube, no Instagram. Dê o seu like, escreve aí, filha. Dê o seu like no Instagram, no YouTube, no Facebook, para que nós possamos ter uma projeção maior e nós possamos expandir para o mundo todo. Eu quero fazer alguns convites, e antes de fazer esses convites, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho Miguel Ângelo, que hoje faz 25 anos. Ele sempre participa com a gente. Assim, nós temos um link no Instagram. Na bio do Instagram está o nosso link para o YouTube, não é isso? Muito obrigado, Elis. E esse link você vai direto ao canal do YouTube. Mas se você não tiver por esse link hoje, você pode acessar o YouTube Ministério Graça Intimidade Macaé e compartilhar os nossos vídeos e se alimentar. E dê o seu like, dê a sua participação, a sua opinião, fale o que você pensa, o que você sente e deixe que o Espírito Santo trabalhe em você. Meu nome é Marcos Felipe Ferreira, eu não sou o Espírito Santo de Deus, eu não tenho essa autonomia de mudar o seu coração, a sua mente, mas Deus tem. Só Ele pode fazer isso. Então, fica aqui o meu convite a você participar conosco. E como eu estava falando, gratidão a Deus pela vida do meu filho Miguel, que hoje faz 25 anos. Nós estamos ansiosos por retornar a um espaço físico. Essa semana eu ainda estava comentando com a irmã Marinha, que faz parte. Assim que tiver mais eficácia, né, essa imunidade contra esse vírus, nós estaremos certamente nos reunindo nas casas novamente. Vocês verão aqui alguns irmãos abençoados na casa da irmã Marinha, talvez da irmã Raíssa, da irmã Isabel, e quantos mais, irmão Stefan Elie, né, irmão Davi já disse que quer que reúna-se na casa dele, irmão Davi ali no Lagomar. Então, amados, se você reside aqui no centro de Macaé e quer ceder um espaço na sua casa: pastor Marcos Felipe, eu quero fazer um encontro de fé cristã aqui, faça contato conosco. O nosso DDD é 22 981 55 2308, porque assim que a pandemia terminar, nós estaremos disponíveis a desenvolver essas reuniões nos lares, até que Deus nos conceda um espaço maior do que aquilo que nós estávamos, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Meu último convite: nós estamos ainda desenvolvendo o nosso site, está já no caminhozinho do final. Daqui a pouco nós teremos o site do MGI, e nesse site você terá ali uma forma melhor de contribuir financeiramente conosco de uma forma espontânea. Nós queremos convidar você, se você deseja colaborar com o Ministério Graça e Intimidade para o crescimento desta obra, para que nós possamos ter algumas aquisições, melhorar a nossa transmissão com uma câmera melhor, desenvolver outras situações. O nosso próprio site nós estamos fazendo com a cooperação dos irmãos do Ministério Graça e Intimidade, alguns irmãos do Rio de Janeiro que têm cooperado conosco também. Então, se você deseja, no teu coração, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 9:7, cada um colabore, contribua, coopere segundo aquilo que colocou no seu coração, de bom grado, com alegria, com amor.
e não por imposição, por medo, porque o gafanhoto, o devorador, e etc, etc e tal. Alguns utilizam Malaquias 3:10, utilizam algumas outras passagens para amedrontar os filhos de Deus. Nós, na graça de Deus, entendemos que tudo aqui é feito com amor, com livre e espontânea pressão. Assim? Não, claro que não. Com livre ou de livre e espontânea vontade. Porque quem age em nós, quem atua em nós, é o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus? Ali há cadeias. Não, ali há liberdade. Então, meu último convite é este. DDD 22 981 55 2308. Se você desejar cooperar conosco, faça esse benefício para o Ministério Graça e Intimidade, faça contato conosco, nós lhe daremos o número de 1 ou 2 contas, você poderá fazer o Pix, agora tem o Pix, nos ajudar de alguma forma, não importa o valor, pastor, eu só posso ajudar com X reais, não importa. O importante é que venha do coração, como o irmão Kleber do Rio de Janeiro, outros irmãos têm cooperado conosco. O irmão Kleber nos conheceu alguns meses atrás, e eu nunca pedi, mas o irmão sentiu o desejo de cooperar e constantemente tem colaborado e cooperado com o nosso ministério. Daí nós estamos desenvolvendo o nosso site, já está top de linha, está no finalzinho para a glória do nosso Deus. Eu vou pedir a você abra a sua Bíblia. Nós hoje estamos com um fundo musical maravilhoso, um fundo musical dos nossos irmãos de sangue judeu, né? Algumas músicas em hebraico, talvez você vai estranhar, né? Mas é proposital, porque o tema de hoje é um tema maravilhoso. Nós vamos iniciar este tema hoje, domingo 7 de fevereiro de 2021. Diz assim: um só povo do mesmo sacrifício. Acho que eu não vou nem precisar de óculos hoje. Um só povo do mesmo sacrifício. É uma chamada genuína ao Evangelho, a graça perfeita de Deus, do MGI Macaé e adjacências. Hoje, este tema, ele mostra que o conhecimento da genuína graça de Deus, ele é amplo para gentios e para judeus. Pensamento do Ministério Graça e Intimidade, nós temos um pensamento que diz o seguinte: a ignorância, principalmente a ignorância da graça de Deus, ou seja, ignorar, desconhecer, ela causa danos irreversíveis, ou, humanamente falando, irreversíveis, ou se nós entendermos que o Espírito de Deus ele pode ser um interlocutor, ele pode entrar neste meio, ele é um dano que ele pode ser reversível. Mas uma mensagem interessante de conteúdo nos dá a paz. Ele nos dá, essa mensagem nos dá a perspectiva de dias melhores. Mesmo que hajam mais presságios por parte de alguns, a genuína graça nos faz verdadeiramente ver a luz que brilha, não apenas no fim, mas durante toda a sua trajetória, toda a minha trajetória, neste túnel das nossas vidas. Eu quero uma pequena palavra de oração a Deus, dar início a esta mensagem. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, o nosso versículo-chave em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Abra a sua Bíblia enquanto nós oramos. Agradecemos a Deus. Deus, a sua verdade, ela tem se revelado aos seus filhos e ela vai continuar sendo revelada, não somente hoje, mas daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100, a 200, a 500, a 1000 anos e eternamente nesta terra. Ela será revelada aos seus filhos. Alguns pensam que essa terra será destruída, mas a tua palavra, ela nos afirma que a terra durará para sempre. E eu te agradeço, Deus,
Porque a sua palavra, lá no livro de Eclesiastes, nos afirma estas verdades. Não é poético apenas, é uma realidade que contextualiza com a sua vinda à terra, com a reconciliação de todas as coisas, conforme o Senhor deu ao apóstolo Paulo falar para nós. Então, a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Usa-nos. Usa-nos para que nós possamos aprender também contigo, com teu Espírito, que também ministra nesse momento em nossa mente e em nosso coração. Usa-nos para a glória do teu nome. Apenas para a glória do teu nome. Amém. Igreja de Cristo, você que está comigo nesse momento pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, seja bem-vindo. Pelo YouTube também. Para que o entendimento da graça de Deus avance e seja abundante, é muito importante que o eleito de Deus, com olhos iluminados e a mente de Cristo, entenda que a escatologia bíblica já é consumada. Entenda estas verdades, para que a escatologia bíblica já é consumada. Embora não esteja neste livro, que todos conhecemos como Bíblia, a nossa contra-rega puder manter ali nosso louvor, eu vou agradecer. Não sei se vai entrar outro aqui, eu acredito que sim, né? Ao vivo é assim mesmo. Todos nós que fazemos ao vivo é normal isso daí. Então, para que esse entendimento que neste livro, que todos nós conhecemos como Bíblia, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, mas é um livro judeu. Sim, é um livro judeu, ele foi escrito por judeus. Quem foi que escreveu o Pentateuco? Foi Moisés, né? Antes, ele estava lá com os egípcios, ele saiu, né? E ele libertou o povo. E depois nós conhecemos a história do povo de Israel. Moisés escreveu, Deus usou os profetas do povo de Israel para escrever. E toda a Bíblia, ela não foi escrita por um brasileiro, por um americano, por um inglês. Ela foi escrita por um judeu. Então é um livro essencialmente de uma cultura oriental, de uma cultura judaica. Então, é muito importante que nós entendamos que a escatologia bíblica já é consumada. Seja bem-vinda, irmã Isabel. Convide um amigo, um vizinho. Uma evidência que... Existem algumas evidências de que Jesus voltou no ano 70. Alguns perguntam assim, Marcos, aonde está escrito na Bíblia que Jesus voltou no ano 70, que não vai voltar mais? Realmente, não está escrito que ele voltou e que foi recebido desta forma como nós estamos falando. Mas quando você lê a história, quando você lê o Apocalipse, quando você lê o profeta Jeremias, o profeta Daniel, o profeta Joel, os profetas maiores e menores, quando você percebe que aquelas profecias se cumpriram, e quando você entende que o Apocalipse foi escrito, João, quando ele foi para a ilha de Patmos, ou que ele tenha ido por conta própria, ou que Nero tenha levado, enfim, existe uma evidência de que ele está na ilha de Patmos quando ele foi preso, quando ele foi levado, e que ele estava escrevendo ali para o ano 70, porque a história, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus publicou um livro e está lá, para quem quiser ler. A história de Flávio Josefo mostra claramente o que aconteceu com Jerusalém, o juízo de Jerusalém, que o apóstolo Pedro cita. Mais tarde, de repente, eu vou citar essa passagem. E todo este juízo que aconteceu no ano 70 foi a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para fazer a sua justiça em Jerusalém. Então, quando João mede o templo, ele faz aquela medida lá em Apocalipse, no capítulo 11, se eu não me engano, capítulo 11, nós vamos ler aqui agora, ele deixa de fora o átrio exterior. Foi uma orientação lá, Apocalipse 11, 1 e 2, assim, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito,
vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E foi o que aconteceu quando Israel foi invadida, quando Israel foi destruída, quando ela foi detonada. Então, de Gênesis a Apocalipse, toda a profecia que nós encontramos ali, ela é destinada ao Messias de Israel. Ela é destinada à história de Israel. Ela não tem nada a ver com a igreja que está no Brasil, a igreja que está em Macaé, a igreja que está em Maricá, a igreja que está em Santo André, a igreja que está em Brasília, a igreja que está, vamos dizer, em Oslo, a igreja que está em Washington, em Berne. Não tem nada a ver com isso. As profecias de Gênesis e Apocalipse, elas foram destinadas, é preciso que a igreja de Cristo tenha a mente de Cristo, a metanoia, um coração segundo Deus, para compreender que todas essas profecias, elas já se cumpriram. O mesmo Paulo que tinha mensagem para os gentios, ele também tinha costumes judeus, porque Paulo mesmo era um judeu. Ele mesmo falou que o conhecimento dele, a capacidade dele, excedia de muitos, e ele fez com que tudo isso se tornasse estrume, esterco, adubo. Não servia de nada. Todo aquele doutorado de Paulo, aquele mestrado, a pós-graduação, o doutorado, o LDCT, o Piraquê, tudo que Paulo tinha, os seus diplomas, provavelmente naquela época não era como os dias de hoje, mas vamos fazer uma analogia. Paulo disse que não serviu de nada, porque o evangelho que ele recebeu foi o evangelho da graça de Deus, de Cristo. Você pode examinar as histórias, as cartas, você vai ver em vários momentos Paulo falando que era para que o povo deixasse de lado a circuncisão, os costumes que ele mesmo teve que fazer em alguns momentos para se mostrar fraco, para ganhar os fracos. Ganhar em que sentido? Não é ganhar para Jesus, para libertar muitos, como hoje nós pregamos a graça de Deus, para que muitas mentes sejam libertas dos ismos que estão aí, dos dízimos, das ceias, dos olhos ungidos, dos montes, das apresentações de crianças, que são costumes judeus. Ah, mas você disse que a mensagem hoje é relacionada aos dois povos, não é isso? Um só povo do mesmo sacrifício. Sim, claro que sim. Um só povo do mesmo sacrifício. Nós não ignoramos, não rejeitamos, não deixamos de amar a cultura dos nossos irmãos judeus. Por exemplo, o judeu ele mantém muita coisa da cultura dele hoje, como ele mantinha no passado, mas ele não guarda a lei mosaica dos 613 mandamentos como guardava antigamente. Aonde que ele vai levar o sacrifício? Cadê o tabernáculo? O terceiro templo foi levantado e vai ser levantado? Não, não vai. Fazia parte dos costumes, da legislação, da vida cerimonial do judeu, e que muitos evangélicos hoje, cristãos e crentes, querem imitar, querem trazer, transpor para dentro da sua liturgia aquilo que o judeu fazia, aquilo que o judeu, talvez alguns ainda façam hoje de alguma forma, mas hoje a nação das 12 tribos de Israel que existia antigamente não existe mais. Tudo aquilo ali convergia para o Messias. Toda aquela estrutura de lavar o cordeiro para sacrificar e oferecer em sacrifício, convergia para o Messias, que foi lavado por João, que foi oferecido em sacrifício. É só estudar. Quem estuda, a gente não tem tempo para abordar tudo isso nesse tema, mas é só estudar. Quem lê, estuda e conhece, é porque muitas vezes o povo de Deus que vai à igreja, muito mal ele lê a Bíblia. Ele lê lá, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele não entende o contexto. Não, eu posso isso. Não tem nada a ver com o que a religião passou. E aí criaram chavões, criaram refrões, criaram estruturas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E as pessoas vão e confundem tudo e não conseguem ter uma visão histórica desta realidade. Então, Hebreus capítulo 8, do 10 ao 12, Paulo fala de uma aliança. Opa, está pulando aqui, volta lá em cima. Hebreus 8, do 10 ao 12, Paulo fala de uma aliança
uma aliança maravilhosa, que é a nova aliança. E esta nova aliança, para muitas pessoas, ainda não foi estabelecida. Você sabia disso? Porque tem gente que está esperando Jesus voltar e tocar uma trombeta, um trompete, qualquer dia eu vou fazer o som daqui da trombeta. E tem gente esperando ele voltar num cavalo ao lado e com anjos. Meu amado irmão, você sabia que com esse tipo de pensamento é o mesmo pensamento que os nossos irmãos judeus tinham naquela época? Porque eles aguardavam vir um Jesus que derrotasse Roma. E Jesus voltou, mas para destruir Jerusalém, para a sua vingança contra Jerusalém. Eles queriam um Jesus que fosse um grande general que derrotasse os caldeus, Roma, os babilônios, todos aqueles que afligiram o povo de Israel durante a sua trajetória, durante anos e anos. E o reinado de Jesus foi bem claro: o meu reino não é desse mundo. É um reino espiritual e que já está nesta terra, já foi estabelecido. Mas como? Eu e você somos os seus súditos. A sua igreja é o seu súdito. São os seus súditos. Nós compartilhamos este reino e vivemos este reino espiritualmente. Nós já temos a vida eterna em nós. Hebreus 8, 10 ao 12 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É muito interessante quando nós lemos esta passagem de Paulo na carta aos Hebreus, e que a grande totalidade da liderança religiosa, ela pega em cima dos pecados, e você é um pecador, e você é um pecador. E o detalhe é que todo culto sujeito a pecador. Nunca o pecado dele é perdoado. Ele vai no primeiro para aceitar a Jesus, que não está na Bíblia, que não está no contexto bíblico, e ele continua. E passa 1 ano, 2 anos, e tem gente há 40 anos dentro do falso evangelho, da religião, que se considera um pecador. Quando Paulo explica na carta aos Hebreus 9:26 que o pecado foi aniquilado. Nós que nascemos depois da cruz, tanto eu, gentio, como nosso irmão judeu, que tem sangue, né, que nasceu em Israel, que faz parte da comunidade de Israel, não tem mais pecado. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ah, interessante que pecado significa transgressão da lei, ou transgredir a lei. Então, esta revelação, este discurso, este texto, que alguns podem dizer: olha, eu trabalho em cima de texto, maravilhoso, fantástico. Este texto, seja do original ou da tradução para o português, não importa, ele nos concede um conhecimento que Paulo expôs, de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E o cabeça da igreja é Cristo, em um reinado, em uma gestão espiritual. Qual é o santuário de Cristo? Me responde você que está aí, sentado no seu sofá, na sua casa. Qual é o santuário de Cristo? Será que o santuário de Cristo ainda é o templo que foi derrubado no ano 70, que Jesus lá em Mateus falou assim: olha, vês esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. E aí, quando Jesus usou o general Tito Vespasiano, que ele destruiu, que tudo foi destruído, alguns fugiram, né? Alguns fugiram para os montes, e etc, etc. Mas que foi dizimado praticamente Jerusalém. O templo foi derrubado e até hoje não foi construído. Ah, construíram um aí que dizem que é o templo de Salomão. Não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com a cristandade. Isso é farisaísmo, isso é empresa, isso é para gerar recurso, mais nada. Então, esse templo que foi derrubado no ano 70 era o santuário naquela época.
O povo de Israel, ele ia adorar. Você lembra que certa vez perguntaram: mestre, aonde devemos adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é em Samaria, uns dizem... E aí Jesus falou que chegaria o tempo que os verdadeiros adoradores adorariam Ele em espírito e em verdade. Aí onde você está, a igreja de Cristo somos nós. Esses dias eu li algo interessante, uma pessoa dizendo: essa pandemia, você vai ao trabalho, você vai à padaria, você vai ao comércio, você vai no céu, onde você também pode ir à igreja. Porque muitos locais fecharam, inclusive a nossa comunidade, nós não temos mais o local físico. A questão toda é que a igreja somos nós. Nós não vamos à igreja nunca. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Ele habita em nós. E nós, a igreja, sim, nos reunimos aqui em casa, no seu lar, embaixo de um pé de bananeira, em um templo bonito que nós podemos ter para atividades sociais, para nós comungarmos, para nós congregarmos. É maravilhoso. E aí, Paulo escrevendo também nesta carta aos Hebreus, no capítulo 9, do 24 ao 28, ele diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos, lá naquele tabernáculo, todos os anos com sangue alheio. Você veja que Paulo não está falando agora em 2021. É necessário que aquele que lê a Bíblia, leia com inteligência e com sabedoria, até mesmo os líderes, e que consiga ler de forma temporal, entender que a leitura que Paulo fazia era para aquela estrutura de tempo que ele estava vivendo, para aquele momento político, geopolítico que ele vivia ali. E saber extrair daquilo que Paulo fala o que é aplicável à minha vida, à sua vida, ao contexto de hoje, ao contexto de 200 anos atrás, ao contexto de 1000 anos avante, quando eu já não estiver mais nesta terra. E ele entrou no próprio céu para agora apresentar-se diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas. Aí Paulo coloca no fim dos tempos. Que fim dos tempos foi esse? Depois nós vamos trazer uma mensagem falando que no dia de Pentecostes foi o fim dos tempos. O fim do tempo dos judeus, para que iniciasse a plenitude dos gentios. O povo judeu, se você estudar a história, você vai ver que ele teve um tempo em que Deus apareceu para ele no Mar Vermelho, Deus aparecia ali nos profetas de Baal, e Deus usava os profetas, e Deus fazia, e o Espírito de Deus vinha e descia e saía, vinha. Ali foi um tempo, um período de tempo. E no fim dos tempos, né, como diz a palavra de Paulo, olha só o segredo, hein? Por isso que eu falei que tem gente que entra anos e sai anos e se considera pecador. Para aniquilar o pecado. E o pecado nada mais era do que a transgressão da lei. Então, quem nasceu, porque Paulo estava falando para aquele povo que estava ali com ele, e que alguns ou muitos daqueles ali conheceram Jesus de Nazaré, andaram pelos mesmos caminhos que ele, viveram antes da cruz do Calvário, antes do divisor de águas. Então, o pecado deles foi aniquilado. Se Jesus aniquilou o pecado, quem nasceu depois da cruz de Cristo, depois da vinda de Jesus no ano 60, depois do estabelecimento completo da graça de Deus, não nasceu dentro do aspecto do pecado. Nós já nascemos dentro de uma, vamos dizer, se eu for usar essa expressão, né, uma dimensão sem pecado. Nós vivemos uma dimensão espiritual onde não há pecado, porque é incompatível. Se você estuda toda a história de Israel, você vai ver que o próprio João falou
eis o Cordeiro de Deus que esconde o pecado embaixo do tapete, como faziam os sacerdotes no tabernáculo. João disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo mais à frente falou, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, que era a transgressão da lei, mediante o sacrifício de si mesmo. Então, pelo sacrifício dele, dos dois povos, ele fez um só povo, que é a sua igreja, seja ela com o sangue judeu, do Israel, né? Vamos dizer, terrenamente falando, o brasileiro, o americano, o inglês, o japonês, o coreano, e qualquer outra civilização, qualquer outro país que surgiu, porque existem muitos países que naquela época não existiam, ele uniu de todos esses povos, ele fez um. A sua igreja está espalhada, por isso que Paulo disse, né, em determinada parte ele fala para muitos, e em outra parte ele fala de todo. Por que de todo? Dentro de um todo, de todas as etnias, não apenas só de Israel, mas de todas as etnias, Deus tem os seus muitos, que ele vai pensar. Aqueles que passarão e que já estão na eternidade com ele, que não serão extintos, que não ficarão apenas na terra. Por quê? A palavra diz que tu és pó e ao pó voltarás. Todos nós vamos voltar ao pó. O corpo físico volta. Mas aqueles que são eleitos, escolhidos, predestinados, filhos de Deus, o Espírito volta para Deus e terão o mesmo corpo incorruptível que Jesus recebeu, corpo glorificado. Então, da mesma forma, o 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, viu? Uma só vez. Todos eles, Enoque, né? A carruagem de fogo de Elias, ninguém ficou aqui para voltar depois, todos morreram. Foi distorcido aquelas palavras, muitos distorceram, mas vamos trazer mensagem sobre isso também, com certeza, para mostrar que todos os dois morreram. Assim também Cristo, 28, foi oferecido um sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não haverá uma terceira vinda, porque Paulo fala de uma segunda vinda, né? Não haverá uma terceira vinda, não há terceiro tempo. Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, né? Porque o pecado ele já havia aniquilado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Agora entenda bem, aí você vai ler essa passagem e vai dizer assim, está vendo, Marcos? Para trazer salvação aos que o aguardam. Será que Paulo está escrevendo isso? Aquela carta que Paulo está escrevendo é para mim, para você? Para alguns irmãos que viveram, meu pai e minha mãe, que já partiram desta terra, que viveram há 30, 40, 50, 70, 80 anos atrás? Ou raciocinadamente, inteligentemente, como Paulo diz do culto racional, será que Paulo está escrevendo isto para aquele povo que está vivendo ali? Porque ele escreveu isso antes do ano 70, e eles aguardavam o Messias voltar. E o Messias voltou para eles no ano 70, foi a volta de Jesus. Então, ele foi bem claro para trazer salvação de quê? Aos que o aguardam. Porque muitos estavam aguardando, muitos conseguiram fugir, ser salvos daquela ira vindoura, que Pedro falou, que Paulo falou, da ira vindoura. A ira vindoura, tem gente que até hoje está achando que é um apocalipse, que vai destruir a humanidade. Aí fazem filme e ganham milhões, rios de dinheiro com aqueles filmes maravilhosos, que até eu gosto de assistir, é muito bacana. Ficção científica maravilhoso. É muito bom assistir. Mas a verdade de Deus, não a verdade religiosa, é que a ira vindoura não é para nós, a ira vindoura aconteceu para o judeu. Se você ler as profecias, você vai ver que isto aconteceu e é verdade. A história comprova isso. As datas comprovam isso. E a entrega de Cristo foi por muitos ou foi por toda a humanidade? Vamos ver. Será que Jesus Cristo se entregou pelos judeus e pelos gentios? Ou como tem uma linha de pensamento aí dos universalistas? Não. Ele se entregou por todos. A salvação é para todo mundo, até o pseudo-diabo, né? Que eles dizem que existe, porque nunca existiu. E vocês sabem, semana passada eu cheguei a citar, essa história de diabo, de Satanás, o povo de Israel, que ele foi influenciado por várias culturas,
ele absorveu isso daí de muitas culturas, essa dualidade que havia um Deus bom e um Deus mau. O Zarastruta e o Zoroastro, que pregavam um Deus bom e um Deus mau, também influenciou, veio dos gregos, a cultura helenística, influenciou o povo de Israel de uma forma tamanha, que lá em Isaías, Deus chamou para si a unicidade, a deidade, o único Deus. Ele falou, não há outro Deus além de mim. Porque veja bem, se existisse um diabo, um Satanás, o próprio Deus falaria, olha, eu sou Deus, mas tem um aí, um capiloto, que ele luta contra mim, e vocês... Deus chamou para ele, não há outro Deus nesta terra, não há outro que tenha uma capacidade de dar rasteira no povo de Deus, de jogar uma casca de banana para escorregar, e que entra num aqui no Brasil, e que entra lá em Berne no outro, e que ao mesmo tempo está entrando no outro, lá na Macumbolândia, lá dentro da África, não sei onde, um paísinho que existe lá, lá do Odorico, Paraguaçu, a Macumbolândia, né? Quem assistiu Odorico vai lembrar do que eu falei. E aí, esse diabo aí que inventaram, ele entra ao mesmo tempo no corpo das pessoas. E aonde fica o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente? Aonde fica? Então, é muito interessante, eu abri esse parênteses para mostrar isso daí, que o povo de Israel, ele viveu de certa forma influenciado por essas culturas. E foi isso que aconteceu. Então, essa entrega de Cristo, como os universalistas acham que ele se entregou até por esse pseudo-diabo, por toda a humanidade, todo mundo vai ser salvo, e que ninguém vai, entendeu? E como eles dizem, morrer para o inferno, que também não existe. Inferno é o Gehenna, inferno é a sepultura. Nunca houve esse inferno que a religião pintou, que foi uma herança católica apostólica romana, dos primeiros pais da igreja, de todos eles, e que a igreja evangélica protestante absorveu isso daí, até hoje difunde essa ideia maldita. E por quem Jesus morreu? Mateus 26, 28. Olha só que bacana. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em favor de muitos para perdão de pecados. Ou seja, de transgressão da lei. Como eu e você não vivemos a transgressão da lei de Israel, nós não tivemos essa oportunidade, nós já nascemos sem o pecado original, sem a lei, porque a lei foi dada a Israel. Lembra que a lei foi o aio para levar e conduzir a Cristo? E quem é que nos conduz a Cristo hoje? É o MGI? É o MGA? É a Igreja Espírita em Verdade? Não, é o Espírito Santo. Nós comunicamos a verdade da graça. Nós também não defendemos. Nós comunicamos esta verdade, compartilhamos e adoramos e vivemos esta graça genuína. E então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fortalece esta questão dizendo assim, Romanos 9, 22 a 27. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Olha, os vasos de sua ira, vê? Ele falou os vasos da ira do diabo, demônio, Apolião, Satanás, nada disso. Os vasos de sua ira. Esses dias eu estava estudando Jeremias, você pega o livro de Jeremias, mostra claramente os capítulos 8, 9, 10, mostrando ali Jeremias, Deus enviou para o povo de Israel muita desgraça, muita pestilência, muito problema. Quem foi que enviou aquelas 9 pragas lá no Egito? Foi o Satanás, foi o diabo que pintaram aí? Não foi, foi o próprio Deus. Eu faço bem, eu crio o mal. Vem do próprio Deus. E aí ele diz aqui, vou repetir para você. Suportou com grande paciência os vasos de sua ira. Deus também se ira. Preparados para destruição. Não é para ir para o inferno, para destruição. Ó, Zé Fini. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, eu e você, aqueles que creem, ou aquele que crer, é vaso de misericórdia, preparado de antemão para a glória de Deus. Não tem o que discutir. É um contexto bíblico. Ou seja, a nós, a quem também chamou. Aí você vai dizer, tá vendo? Agora a gente vai pegar você. Paulo está dizendo a nós. Você não disse que a escrita era para eles? Naqueles tempos ali? Então veja bem. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É lógico
que dentro de um contexto histórico, num contexto geopolítico, Paulo estava falando da destruição que iria acontecer ali, das perseguições que eles sofriam. A história diz que Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A história conta que esses apóstolos, esses homens sofreram atrocidades. Não está escrito na Bíblia, mas a história conta e nós acreditamos, entendemos assim. Eles foram perseguidos até a morte. O próprio Jesus falou que eles seriam perseguidos. Então, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as suas riquezas da sua glória, a nós, os vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, de judeu e de gentil, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Ou eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Romanos 10, 20 diz assim: Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E a entrega de Cristo foi por quantos povos? Por quem ele se entregou? Então, esta revelação do Evangelho da graça de Deus, ela é muito abrangente, tanto aquele que tem o sangue judeu, como aquele que tem o sangue brasileiro, latino-americano, norte-americano, europeu, asiático, africano, para todos. E dentro desses todos, ele salvou a muitos. É fácil de se entender. E Paulo, em Tito 2,14, ele diz assim: e ele se entregou, para quem foi a entrega de Cristo? E ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É claro que Paulo falava para aquele contexto temporal ali, é onde eu digo que existem determinadas atitudes de Paulo, determinadas falas de Paulo que são abrangentes. Não são apenas falas históricas, mas a Igreja de Cristo se encaixa dentro dessa fala. Porque Paulo, em certa parte, ele falou para os séculos vindouros. Ele sabia que viriam séculos vindouros. E hoje nós estamos nesses séculos vindouros, onde a graça está se manifestando. Então, o juízo de Deus, ele veio para a casa de Deus, para o templo de Jerusalém. Ele não veio para a sua igreja de hoje, como está registrado em 1 de Pedro 4,17. Você pode ler lá. E o nosso crescimento, ele se dá de uma maneira impressionante, porque ele não é feito pela lei de Moisés, como Paulo fala em Efésios, de todo o corpo ajustado, Efésios 4,16, e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. Em Efésios 5,2 ele diz: e andai em amor em Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Colossenses 1,22, ele nos mostra: agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio de quê? Da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Então, será que existe alguma acusação, como Paulo diz lá em Romanos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus não é estar numa denominação evangélica, não é seguir um parâmetro denominacional. Pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Pode o véu, não pode o véu. Pode calça comprida, não pode. Pode saia, não pode calça comprida. Pode raspar as pernas, não pode. Pode ir à praia, não pode. Pode tomar Coca-Cola, não pode. Pode, não pode, pode, não pode. E aí ficam os homens querendo tomar para si a autoridade de Deus.
Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar pecadores, é assim que diz a palavra, Colossenses 1:22, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Segunda Pedro 9, né? Segunda 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, meus amados, é necessário, nós vamos prosseguir provavelmente na próxima semana falando sobre esta, de dois ele fez um, né? Esta questão da salvação de todos nós, não só do gentil, mas como judeu. O judeu ainda está esperando o Messias, assim como o evangélico está esperando Jesus voltar. E você sabe que já marcaram em várias ocasiões, teve os loucos aí que marcaram, olha, ele vai voltar dia tal, e ela vai ser no monte tal. Ele até hoje não voltou e não vai voltar nunca. Ele volta sim. Eu e você, quando Jesus voltar para nós, é quando nós partirmos. Para a sua igreja ele volta. Na nossa partida, ele vai voltar. Então, saiba que ele nos salvou com uma santa vocação. E não em função das tuas obras, das minhas obras, como diz lá em Efésios 2:8. E Paulo falando para eles ali. Paulo estava falando no texto ali, que eles foram salvos por quê? Porque eles ainda estavam em delitos e pecados. Nós não nascemos em delitos e pecados. Raciocina, entenda isto. Aquele povo para o qual Paulo estava pregando ali, ele nasceu em delitos e pecados, porque ele estava dentro da lei, eles eram pecadores. Quando Jesus morreu na cruz e se consumou tudo no ano 70, definitivamente o pecado foi aniquilado. Não há mais pecado. Creia, isso não é invencionice. É a estratégia de Deus para o seu povo, para que ele pudesse vir e habitar em nós pelo seu Espírito. Porque ele jamais poderia habitar em um espírito impuro, imperfeito, um espírito que estava. Todos os que partiam antes da cruz, o que acontecia? Todos os que partiam antes da cruz ali, eles ficaram aguardando que Jesus fosse fazer o arrebatamento. Foi esse arrebatamento que aconteceu. Nós, e tanto que Paulo fala, os que estiverem mortos serão arrebatados primeiro. Arrebatados e levados para onde? Para eternamente estar com ele. E hoje, quando a sua igreja, quando ele volta para mim, quando eu parto fisicamente, eu não vou ficar como aquele povo que ficava antes da cruz. É automático a minha ida para a eternidade, para as mansões celestiais, vamos dizer assim. Então é necessário que eu, você, todos nós que ouvimos a graça de Deus, que pregamos, que lemos, estejamos lendo a Bíblia com olhos iluminados, deixando de lado que a tradição da religião inculcou na mente da gente. É muito importante. Pentecostalismo, ceia, óleo ungido, batismo nas águas, e todas as outras, todo outro contexto, todas as outras situações que envolvia a questão cultural, a questão do legalismo, da legalidade de Moisés e do judaísmo, foi encravado na cruz. O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê, e não daquele que faz as obras da lei. Lembra-se que eu li que nós fomos chamados para obras perfeitas preparadas de antemão, para boas obras. E como eu e você hoje temos um Espírito perfeito, o Deus que habita em nós, nós cometemos falhas em nossa carne, porque ele não habita na minha carne. Ele habita no meu Espírito que está perfeito, que ele reconciliou. Todas as coisas foram reconciliadas com ele. Isto muitas vezes é difícil de entender. Às vezes um adolescente, nós pregamos há umas 2 semanas atrás a questão da adolescência e da juventude. Às vezes o adolescente não consegue entender isso porque, lamentavelmente, o que se ficou focado durante anos e anos na mente do adolescente é apenas um louvor, que é um louvor que muitas vezes, sem conteúdo, barulhento, né? Aquela coisa do rock maravilhoso ali dentro dos templos, das sedes, barulhento, sem conteúdo, que não ministra o conhecimento da graça de Deus e que na grande maioria, eu fui criado dentro disso. Como criança, adolescente, jovem, ia na igreja para paquerar a garotinha, para namorar a garotinha,
A grande maioria deles, ou menino, ou rapaz, o objetivo deles não é entender, não é aprender. Muitas vezes nós só vamos entender na nossa juventude, na idade madura, nós vamos despertar e dizer assim, peraí, eu li essa passagem aqui, quando a graça de Deus chega à nossa mente, é que nós vamos entender. Quer dizer que dos dois ele fez um só. Não há mais judeu e gentil, é a igreja de Cristo. Jesus não vai voltar, ele já voltou. Não precisa batismo nas águas, quer dizer que não tem Maria se anda lá para trás e me cantas. Não. Você pode ver, você pode ler, que no dia de Pentecostes, né, apenas abrindo parênteses aqui, eles entendiam o que Pedro falava, eram outras línguas, não eram siriando lá para trás, não era nada disso, com todo respeito. Ah, vocês estão debochando? Não estou debochando não, eu estou pregando a verdade. A festa de Pentecostes não tem nada a ver com a igreja atual, o de 100 anos, 200, 300 atrás. Era uma festa estritamente do povo judeu, não é uma festa brasileira, americana. A não ser que tenha um judeu aqui no Brasil que ainda faça, né, a festa, se ele comemora como se comemora lá ainda, mas não dos mesmos moldes que as 12 tribos de Israel, que as tribos que faziam essa festa realizavam, de forma nenhuma. Então o povo de Deus está enganado com candelabro, com uma opção de coisa, com todo esse aparato judeu, quando ele precisa entender, sim, amar o meu irmão, o judeu, o brasileiro, o americano, a igreja de Cristo é uma só. Não há mais grego, não há mais cita, não há mais bárbaro. Não há. Paulo falou isso. Somos um corpo só, o corpo de Cristo. Não há essa divisão. Existem as divisões culturais, sim. Então, é muito importante que o adolescente, que o jovem consiga entender que aquilo que nós pregamos não é história de carochinha. É algo que é para a vida toda. Porque quando eu era criança, adolescente, jovem, como disse Paulo, eu queria saber das coisas de criança. Quando você chega à vida de adulto, você vai pensando e dizendo assim, olha, é como minha mãe dizia, a única certeza que eu tenho nessa vida é que um dia eu vou morrer. Quando você vai chegando aos 50, aos 60, você vai dizendo assim, verdadeiramente está se aproximando o dia da minha morte física, o dia da minha partida. E tem gente que nem tem tempo disso. Então, que o adolescente, que o jovem aprenda a valorizar a pregação da graça de Deus, não aquilo que a lei traz, que a lei traz uma série de proibições. Você é livre, você não é proibido de fazer nada, mas saiba que tudo quanto você fizer é uma semente que você planta. E você colhe. O próprio apóstolo Paulo falou isso. A liberdade que nós temos em Cristo de entender esta visão, que tanto o judeu como o gentil são um só, é a mesma liberdade que nós temos em Cristo para entender que nós somos livres para fazer o que nós quisermos, porém, com bom senso, com a mente de Cristo, com equilíbrio. Não saia por aí metendo o pé na jaca, raciocine, entenda que a sua vida é como uma fumaça. Você hoje pode estar vivo. Amanhã, eu hoje estou aqui falando para você, eu não sei se o meu coração vai parar amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei. Eu sou realista. É claro que nós queremos viver o máximo possível. Quem não quer? Quem não quer ver os seus netos, bisnetos? Eu tenho uma irmã no Rio de Janeiro, que já está, a irmã Terezinha, um beijo para você, minha irmã de criação. A minha irmã, ela já está vendo os bisnetos dela. Olha que coisa fantástica. Maravilhoso isso. Quem não quer? Então, eu falo para o jovem, para o adolescente, para a criança. Nós vamos ter no MGI Macaé, com certeza eu creio. Nós vamos ter grupo de adolescente, criança, um grupo de dança. Isso é muito bacana, isso é algo social, é muito bom. Entendendo que a graça de Deus, ela traz um estilo de vida perfeito. A graça de Deus, ela não te traz uma proibição, mas ela não te traz libertinagem. Mas ela traz para você a linha tênue do equilíbrio. E você tem um estilo de vida de viver com Deus, com o verdadeiro Deus, até os teus dias finais nesta terra. Seja livre, abrace a graça de Deus, conheça esta graça. Se você tiver tempo, leia sim, mas leia a palavra, leia a Bíblia com olhos iluminados. Leia com uma visão histórica, com uma visão de entendimento, para que Deus possa te iluminar. E se você tem um chamado para estudar grego, hebraico, aramaico, eu faço um convite a você. Tem aí o pastor, o professor Fábio Sabino, que tem o seu site. Não, estudar nunca é demais. Acesse o site do professor Fábio Sabino para estudar grego, aramaico. Tem pessoas que têm uma facilidade tão grande para estudar outros idiomas. E eu convido, nós precisamos de pessoas. Precisamos de mais filhos de Deus, como o Fábio Sabino, como outros,
não é que defendam, mas que mostrem as grandes verdades da história da Bíblia e que vão trazer luz dentro de uma visão de Deus. Não com religião, não com hipocrisia, com falsidade, com falsa religião, mas com o amor genuíno de Deus. Eu desejo a você uma semana próspera, uma semana de saúde. Eu quero mandar um abraço para o irmão João, Luiz, irmã Maria de Lourdes, pais do Celso, lá em Minas. Olha, um beijo, um abraço para vocês, que a sua recuperação continue de uma forma maravilhosa. Eu quero ter você um dia aqui, João, para dar um testemunho com a gente aqui, né, para falar desse amor, dessa graça maravilhosa. E quero agradecer aos irmãos que estão aqui no MGI, irmã Marinha, irmão Domingos, irmão Isabel, irmão Walter, Guilherme, irmão Silvio Rio das Ostras, todo o povo do Ministério Graça de Milagre, pastor Tavares, que nós possamos manter a nossa unidade. Irmão Kleber, no Rio de Janeiro, meu cunhado Adalberto, manter a nossa unidade, para que haja o crescimento, o progresso desta comunidade de fé cristã. E mais pessoas venham e possam entender que unidos nós somos mais fortes, para a glória do nosso Deus. Tenha uma boa semana, viva uma semana de prosperidade, de paz, que já está dentro de você. Você não tem que estar buscando. É só tomar posse, é só segurar e agir. Tenha ousadia, haja, faça a sua parte, e o Deus que é com você, o Deus que está em você, Ele com certeza, Ele já está dando crescimento em seus projetos. Boa semana, uma semana abençoada para a glória do nosso Deus. Deus é contigo. Amém e amém.